Imagine descobrir que as montanhas mencionadas na Bíblia não são apenas pontos geográficos. Imagine perceber que elas são grandes palcos, teatros épicos, onde o próprio Deus escolheu revelar seu plano à humanidade. Não são meras pilhas de rocha e terra, mas espaços sagrados, intencionalmente selecionados para sediar os momentos mais cruciais da história da fé. E se eu te dissesse que descobertas arqueológicas recentes e de tirar o fôlego estão agora confirmando, de uma forma extraordinária, o que as Escrituras sempre afirmaram sobre esses lugares sagrados? Não se trata de crença cega, mas de evidências tangíveis sendo desenterradas do próprio solo onde esses eventos bíblicos aconteceram, validando histórias transmitidas através de milênios. Bem-vindos ao Evidências da Fé. Eu sou Valdirley Massola e hoje embarcaremos em uma expedição única. Ascenderemos às alturas mais sagradas da história humana, montanhas cujos nomes ecoam encontros divinos e pactos monumentais. Prepare-se para uma jornada que transcende a geografia física e se aventura profundamente no coração da verdade bíblica. Não estamos apenas explorando paisagens. Estamos descobrindo como Deus usou os picos majestosos e os vales humildes para escrever sua magnífica história de redenção para toda a humanidade. Esta aventura desafiará sua perspectiva e aprofundará sua compreensão da narrativa bíblica como uma história enraizada em história real e lugares reais. Nossa jornada nos levará aos locais onde profetas caminharam e promessas divinas foram feitas. Investigaremos as descobertas arqueológicas convincentes no Monte Ebal, um lugar de antigas maldições e convênios, e nos aprofundaremos nas notáveis escavações no Monte Sinai, o berço da lei. Cada pedra desenterrada, cada artefato analisado, conta uma história poderosa. Esses fragmentos do passado são mais do que apenas curiosidades históricas. São peças de um quebra-cabeça divino se encaixando, confirmando coletivamente a profunda precisão e veracidade histórica das Sagradas Escrituras. A evidência está aumentando, criando um caso convincente de que esses textos antigos não são mito, mas um registro fiel da interação de Deus com seu povo. Esta é uma exploração onde fé e ciência convergem, onde textos antigos encontram a tecnologia moderna. As histórias que você leu estão ganhando vida, apoiadas pelo trabalho rigoroso de arqueólogos e historiadores. Convidamos você a se juntar a nós enquanto peneiramos a poeira das eras para revelar a base sólida da verdade sobre a qual nossa fé é construída. As montanhas estão chamando, guardando segredos que estiveram em silêncio por séculos, esperando este momento para falar. Prepare-se para ter sua fé fortalecida e sua mente assombrada ao testemunharmos como a própria terra está testemunhando a verdade da palavra de Deus, provando que essas narrativas sagradas não estão gravadas apenas em pergaminho, mas na própria pedra da Terra Santa.
revelações ainda mais incríveis por vir. Por que Deus escolhia as montanhas com tanta frequência para seus encontros mais cruciais com a humanidade? O que há nessas elevações majestosas e imponentes que as tornava o palco perfeito para a revelação divina? A resposta é encontrada não apenas em sua grandeza física, mas na cosmovisão espiritual do mundo antigo. Na mentalidade bíblica e do antigo Oriente Próximo, as montanhas eram muito mais do que formações geológicas. Elas eram pontos naturais de conexão, pontes sagradas ligando os céus e a terra. Eram lugares onde a fronteira entre os reinos divino e humano se tornava tênue, criando um espaço único para a profunda comunhão entre o Criador e sua criação. Era ali que a humanidade podia ascender, tanto literal quanto espiritualmente, para se aproximar de Deus. Esse conceito é firmemente apoiado por extensa pesquisa acadêmica sobre culturas antigas. Estudos eruditos, incluindo os da Universidade de Cambridge, têm mostrado que sociedades antigas viam as montanhas como templos naturais. Não eram santuários construídos por mãos humanas, mas lugares sagrados formados pelo próprio Criador, imbuídos de pureza e proximidade com o divino. O autor do Salmo 121 articula essa percepção espiritual quando escreve: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?" Isso é uma poderosa declaração de teologia topográfica, onde a própria paisagem revela verdades sobre Deus. O simbolismo das montanhas nas Sagradas Escrituras é incrivelmente rico, transmitindo realidades espirituais através de atributos físicos tangíveis. Elas representavam símbolos de estabilidade, de permanência e da natureza inabalável do próprio Deus. Para o povo da Bíblia, as montanhas eram características constantes e imutáveis em um mundo de fluxo e incerteza. Quando o salmista olhava para os montes, ele não via apenas uma paisagem de rocha e solo. Ele contemplava símbolos vivos da fidelidade inabalável de Deus. Lembretes de que a presença do Senhor era tão firme e confiável quanto os picos antigos que se mantiveram por incontáveis gerações. Nossa investigação deve ir além do simbolismo e mergulhar nas evidências concretas que dão vida a essas crenças antigas. Vamos viajar para o coração do antigo Israel, para o Monte Ebal. Foi nas encostas desta montanha, entre 1982 e 1989, que o arqueólogo Adam Zertal dirigiu escavações que revelariam algo extraordinário. Sua equipe descobriu uma grande estrutura de altar construída com pedras brutas. Essa descoberta foi surpreendente porque correspondia à descrição do altar que Moisés ordenou aos israelitas construírem, conforme registrado em Josué capítulo 8, versículos 30 e 31. A descoberta do altar no Monte Ebal foi apenas o começo de uma cascata de confirmações impressionantes. As escavações meticulosas de Zertal revelaram muito mais do que apenas a estrutura de pedra. A equipe desenterrou mais de 1.000 ossos de animais jovens e machos, especificamente ovelhas, cabras e gado, perfeitamente consistente com os tipos de animais prescritos para ofertas de sacrifício na lei do Antigo Testamento. Além disso, eles encontraram espessas camadas de cinzas, um claro indicador de extensa queima ritual, solidificando a conclusão de que este não era um local doméstico, mas um lugar de intensa atividade de culto. As evidências sugeriam fortemente que este era de fato o próprio altar onde Josué e os israelitas renovaram sua aliança com Deus depois de entrar na Terra Prometida, um lugar de sacrifício e cerimônia solene, exatamente como a Bíblia descreve. Mas o que estou prestes a mostrar vai surpreender ainda mais. Décadas após a escavação inicial, uma nova descoberta emergiu do material descartado. Em 2019, uma equipe de estudiosos, peneirando a terra do Monte Ebal, encontrou uma pequena tábua de chumbo dobrada, medindo apenas 2 centímetros por 2 centímetros. Este pequeno artefato, que poderia ter sido ignorado, acabou por guardar um segredo explosivo.
Usando tomografia avançada para ler o texto escondido dentro do metal dobrado sem destruí-lo, os pesquisadores decifraram uma antiga inscrição hebraica proto-alfabética. Esta era uma defixio, ou uma tábua de maldição, um tipo de artefato bem conhecido usado para invocar o poder divino contra os inimigos, ou para vincular alguém a um juramento. A inscrição nesta tábua é nada menos que revolucionária. Ela contém uma fórmula quiástica que diz 3 vezes a palavra amaldiçoado e confirma a maldição pelo Deus Yahweh. Afirma que o inimigo morrerá amaldiçoado por Yahweh, ou Igadadubabua, e novamente pronuncia mais 3 vezes. A presença do nome sagrado de Deus, Yahweh, ou Igagagwabuabuagá, é profundamente significativa, mas a datação da inscrição é o que a torna um divisor de águas em potencial. Especialistas da Academia de Ciências da República Tcheca e da Associates for Biblical Research dataram a tábua para o final da Idade do Bronze Cinzo, por volta de 1400 a 1200 a.C. Esta linha do tempo se alinha perfeitamente com o período de Josué e da conquista israelita, tornando-o potencialmente o texto hebraico mais antigo já descoberto em Israel. Este único e pequeno artefato fornece uma poderosa corroboração para o relato bíblico em Deuteronômio e Josué, onde o Monte Ebal é explicitamente designado como a Montanha da Maldição. A descoberta de uma maldição formal e escrita, invocando o nome de Yahweh, neste local exato e do período correto, é uma confirmação arqueológica da mais alta ordem. É um elo físico direto com a cerimônia solene descrita na Bíblia, onde as tribos de Israel se levantaram e afirmaram as maldições pela desobediência à aliança de Deus. Muitos estudiosos agora acreditam que esta descoberta pode ser uma das mais significativas desde os manuscritos do Mar Morto, fornecendo provas tangíveis da alfabetização israelita primitiva e de sua adoração a Yahvé, séculos antes do que muitos estudiosos críticos acreditavam ser possível. Seguindo a ordem de Deus dada através de Moisés, a narrativa bíblica descreve Josué liderando os israelitas em uma cerimônia crucial de renovação da aliança, após a entrada deles na terra prometida. Esse evento solene deveria acontecer em um local bem específico, as montanhas gêmeas de Ebal e Gerizim, que formam um anfiteatro natural no coração da Samaria. O livro de Josué, capítulo 8, detalha como ele construiu um altar no Monte Ebal, uma estrutura feita de pedras inteiras e não cortadas, exatamente como a lei em Deuteronômio 27 havia prescrito. Foi sobre este altar que os israelitas deveriam oferecer holocaustos e ofertas de paz, escrevendo as palavras da lei sobre as pedras e comprometendo-se publicamente novamente com sua aliança com Deus. Por séculos, esse relato foi lido como uma história fundamental, mas sem evidências físicas. Muitos estudiosos o relegaram ao reino da lenda teológica, em vez de fato histórico. Essa percepção mudou dramaticamente com o trabalho do falecido arqueólogo israelense Adam Zertal. Entre 1982 e 1989, sua equipe conduziu extensas pesquisas e escavações nas encostas nordeste do Monte Ebal. Lá, eles descobriram uma estrutura notável e enigmática que parecia saltar diretamente das páginas da Bíblia. Eles encontraram um grande edifício de pedra retangular, medindo aproximadamente 7,5 metros por 9 metros e com 3 metros de altura, com uma rampa proeminente que levava ao topo. Crucialmente, toda a estrutura foi construída com grandes pedras de campo não trabalhadas, combinando precisamente com a injunção bíblica contra o uso de pedras lavradas para um altar a Yahweh. Essa característica imediatamente a distinguiu dos santuários cananeus, apontando para uma origem e propósito unicamente israelitas para o local. A evidência arqueológica encontrada dentro e ao redor da estrutura reforçou poderosamente sua identidade como um local de sacrifício ritual. A equipe de Zertal
escavou cuidadosamente o aterro do altar e o complexo circundante, descobrindo uma espessa camada de cinza pura, misturada com uma enorme quantidade de ossos de animais, quase 1000 deles. A análise científica desses ossos revelou que eles pertenciam exclusivamente a animais kosher ou ovelhas, cabras e gado jovens e machos, as mesmas espécies especificadas para as ofertas sacrificiais israelitas. A ausência completa de restos de animais não kosher, juntamente com a idade e o sexo dos espécimes, forneceu uma impressão digital clara e convincente da prática cultual israelita, alinhando-se perfeitamente com as descrições da cerimônia liderada por Josué no texto bíblico. O layout e a datação do local fortalecem ainda mais essa conexão. Todo o complexo foi deliberadamente construído em uma área remota e intocada, sugerindo que foi estabelecido para um evento singular e significativo, em vez de um assentamento de longo prazo. A datação por radiocarbono do material orgânico, como os caroços de azeitona e os ossos encontrados na camada de cinzas, situou o período principal de uso do local na Idade do Bronze Final até a Idade do Ferro Inicial, por volta de 1250 a 1140 a.C. Essa linha do tempo se alinha notavelmente bem com o consenso acadêmico para o período da conquista e assentamento israelita de Canaã. A convergência da arquitetura única do altar, a natureza específica dos restos sacrificiais e a datação cronológica criam uma ligação inegável com o relato bíblico, transformando o Monte Ebal de um mero nome em um mapa em um testemunho tangível da história israelita antiga. Por décadas, a descoberta do altar no Monte Ebal se manteve como uma evidência poderosa, embora debatida, da historicidade da narrativa de Josué. No entanto, uma descoberta mais recente, emergindo do mesmo solo que Zertal escavou, forneceu uma ligação impressionante e direta com o propósito específico da montanha, conforme descrito na Bíblia. Em 2019, uma equipe de estudiosos da Associates for Biblical Research, liderada pelo Dr. Scott Stripling, embarcou em um projeto para peneirar a úmido o material descartado da escavação original de Zertal. Nesse processo minucioso, eles encontraram um pequeno pedaço de chumbo dobrado, não maior que um selo de carta. Reconhecendo seu potencial significado como uma defixio ou placa de maldição, eles sabiam que o que estava inscrito ali poderia ser revolucionário para os estudos bíblicos. Como o chumbo era muito frágil para ser desdobrado fisicamente, a equipe utilizou tecnologia avançada de imagem para ver o seu interior. Eles transportaram a placa para um laboratório especializado em Praga, na República Tcheca, onde especialistas realizaram uma série de tomografias sofisticadas, criando milhares de fatias digitais de alta resolução do artefato. Esse processo de ponta, não invasivo, permitiu reconstruir as letras antigas escondidas nas dobras da placa, revelando um texto que havia sido selado por mais de 3 milênios. O que eles encontraram foi uma inscrição escrita em um roteiro proto-alfabético, uma forma arcaica de hebraico que antecede inscrições previamente conhecidas em vários séculos, tornando-a uma descoberta monumental por si só. O texto em si é o que faz desta pequena placa um dos achados arqueológicos mais importantes do século. A inscrição é uma maldição formal, legalmente formulada, organizada em uma estrutura quiástica, uma forma poética comum na literatura semítica antiga. Declara uma maldição. Esta não é apenas uma maldição qualquer, é um eco direto da cerimônia descrita em Deuteronômio 27, onde o Monte Ebal é explicitamente nomeado a Montanha da Maldição. A presença do nome do convênio de Deus, Iquagabrio, ou Yahweh, invocado 3 vezes, enraiza firmemente o artefato no contexto da religião israelita primitiva. As implicações dessa descoberta são profundas e de longo alcance. A datação da placa para a Idade do Bronze Final II, por volta de 1400 a 1200 a.C., a coloca diretamente na época de Josué,
fornecendo a primeira evidência extra-bíblica e epigráfica dos eventos descritos no livro de Josué. Sugere uma população israelita alfabetizada presente na região montanhosa central de Canaã, muito antes do que muitos estudiosos críticos pensavam ser possível. Este pequeno objeto, recuperado da poeira do Monte Ebal, serve como uma testemunha física dos juramentos solenes proferidos naquela montanha, um elo tangível com o momento em que as tribos de Israel se levantaram e afirmaram as maldições da aliança, ligando-se à lei de seu Deus, Yahvé. Diretamente oposta às encostas áridas do Monte Ebal, ergue-se sua contraparte, o Monte Gerizim, designado na Bíblia como a Montanha da Bênção. De acordo com os relatos em Deuteronômio e Josué, enquanto as maldições eram proclamadas de Ebal, as bênçãos pela obediência à aliança deveriam ser bradadas das férteis alturas de Gerizim. Esse pareamento geográfico e teológico não é apenas um detalhe simbólico, é um elemento central da cerimônia de renovação da aliança. Enquanto Ebal revelou evidências dramáticas da maldição, Gerizim conta sua própria história através da arqueologia, revelando uma história longa e complexa como centro de adoração que confirma seu status sagrado duradouro, particularmente para a comunidade samaritana que o reverencia há milênios. As escavações no Monte Gerizim, notavelmente aquelas conduzidas pelo arqueólogo Yitzhak Magen, em nome da Autoridade de Antiguidades de Israel, descobriram os restos de um vasto e impressionante complexo sagrado. Essas escavações desenterraram um enorme complexo de templos que serviu como santuário central para os samaritanos desde o período persa, ou seja, o século V a.C., até o período helenístico. A descoberta desse templo confirma os relatos históricos, como o do historiador Joséfo, que descrevem um templo rival ao de Jerusalém sendo construído em Gerizim. Essa descoberta demonstra que a santidade da montanha não era um conceito passageiro, mas uma tradição profundamente enraizada que levou a construções monumentais e séculos de adoração contínua. Embora o complexo principal do templo date de um período posterior ao altar de Ebal, as evidências apontam para uma tradição de santidade muito mais antiga associada ao local. Os samaritanos, que traçam sua linhagem até as tribos do norte de Israel, sempre identificaram Gerizim como o verdadeiro lugar escolhido por Deus, acreditando ser o local de importantes eventos bíblicos, incluindo o quase-sacrifício de Isaque por Abraão. As descobertas arqueológicas, incluindo milhares de moedas e inscrições, atestam o papel da montanha como um importante destino de peregrinação por séculos. A própria escala da infraestrutura religiosa encontrada em Gerizim valida sua importância histórica como uma montanha sagrada, um contraponto a Ebal e um pilar central da fé e identidade samaritana. O poderoso contraste entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, portanto, é documentado não apenas no texto sagrado, mas também no registro arqueológico. Em uma montanha, encontramos os restos de um altar primitivo e antigo, associado ao sacrifício e à solenidade da maldição. Na outra, encontramos uma longa história de adoração em templos e peregrinação associada à bênção e à fé duradoura. A arqueologia dessas duas montanhas não existe no vácuo. Ela traz a narrativa bíblica à vida em 3 dimensões. Confirma que essas não eram apenas colinas aleatórias, mas foram de fato reconhecidas como centros distintos para a cerimônia israelita fundamental de escolha. A escolha entre a maldição da desobediência em Ebal e a bênção da fidelidade em Gerizim. Agora viajamos para o sul, para o vasto e formidável deserto, para a montanha mais famosa de toda a história, o Monte Sinai. Este não é apenas um pico de rocha e areia, é o berço da aliança, o lugar onde Deus desceu em fogo e fumaça para se encontrar com Moisés e dar sua lei à jovem nação de Israel. Os eventos que ali aconteceram, conforme descritos no livro do Êxodo, formam a base da fé judaico-cristã.
A entrega dos 10 mandamentos, o estabelecimento da aliança e os 40 dias que Moisés passou na presença divina ecoaram por milênios. Por séculos, no entanto, a localização exata desta montanha sagrada permaneceu um dos maiores e mais debatidos mistérios da arqueologia bíblica, um enigma geográfico que cativou exploradores, estudiosos e peregrinos. A localização tradicional, Jebel Musa, no sul da península do Sinai, tem sido venerada desde o século IV d.C., defendida por figuras como Helena, a mãe do imperador Constantino. É um lugar de beleza austera e profunda herança espiritual, lar do antigo mosteiro de Santa Catarina. No entanto, apesar de sua longa história de tradição, levantamentos arqueológicos intensivos ao redor de Jebel Musa não conseguiram produzir evidências significativas de um grande acampamento israelita da época presumida do Êxodo, por volta do século 13 ou 15 a.C. Essa falta de evidências corroboradoras levou muitos estudiosos e exploradores a procurarem outros lugares, propondo candidatos alternativos em toda a península do Sinai e até mesmo na Arábia Saudita moderna, cada um com seu próprio conjunto de argumentos convincentes e pistas arqueológicas. Essa busca acadêmica transformou a procura pelo Monte Sinai em uma fascinante história de detetive, misturando textos antigos com exploração moderna e análise científica. O próprio texto bíblico fornece uma série de pistas geográficas e topográficas. Era uma montanha que podia ser tocada, tinha um riacho fluindo dela e havia espaço suficiente em sua base para acomodar uma vasta multidão de pessoas e seus animais. Cada local proposto é medido em relação a essa lista de verificação bíblica, com pesquisadores examinando características geológicas, fontes de água e possíveis áreas de acampamento. A busca não é apenas por um ponto geográfico em um mapa, mas por um local que se encaixe na narrativa dramática e específica apresentada nas páginas do Êxodo. Este debate em andamento, longe de enfraquecer o relato bíblico, na verdade destaca sua profunda conexão com uma paisagem real e física. A própria intensidade da busca pressupõe que havia uma montanha real onde esses eventos monumentais ocorreram. Afirma que a história do Êxodo não é um mito abstrato, mas uma memória histórica enraizada em um tempo específico e um lugar tangível. À medida que nos aprofundamos neste mistério, exploraremos um dos candidatos mais intrigantes e controversos para o verdadeiro Monte Sinai. Um local repleto de achados arqueológicos extraordinários que parecem se alinhar surpreendentemente bem com a narrativa bíblica, desafiando as visões tradicionais e abrindo novas possibilidades para a compreensão deste momento crucial na história da fé. Entre os candidatos mais convincentes para o Monte Sinai bíblico está um planalto remoto no deserto do Negev, conhecido como Har Carcom, a Montanha do Açafrão. Foi aqui que o arqueólogo Emanuel Anati dedicou mais de 4 décadas a um levantamento monumental, documentando uma paisagem arqueológica de densidade impressionante. O que Anati descobriram não foi um único artefato, mas um ecossistema inteiro de adoração antiga, um vasto santuário ao ar livre, que foi um centro de atividade religiosa durante o período que estudiosos associam ao Êxodo e à jornada dos israelitas, de 2350 a 2000 a.C. A escala dos achados é de tirar o fôlego. A equipe catalogou mais de 1.300 sítios na montanha e ao redor, incluindo inúmeros altares, pilares de pedra, macebot, túmulos e pequenos santuários. A montanha é geologicamente única, com córtex de sílex escuro cobrindo o calcário mais claro, permitindo que povos antigos criassem imagens raspando a superfície. Isso transformou a montanha em uma vasta tela para expressão religiosa. A equipe documentou mais de 40.000 petróglifos espalhados pelo Planalto, criando uma das maiores concentrações de arte rupestre do Oriente Próximo.
Essas gravuras fornecem testemunho visual silencioso das crenças e rituais de pessoas que se reuniram aqui milênios atrás. Muitas imagens correspondem a símbolos do Pentateuco. Há representações de íbex, mas também imagens mais específicas e sugestivas. A Nath identificou gravuras de uma serpente, lembrando a serpente de bronze de Moisés. Outras retratam as tábuas da lei, figuras semelhantes a menorás e cenas de pessoas em posturas de adoração, voltadas para o cume sagrado. Embora a datação de Anati seja anterior ao século XIII, ele argumenta que se encaixa em uma cronologia alternativa para a narrativa bíblica. A evidência é inegável. Har Karkom foi uma grande montanha sagrada, um ponto focal para cultos do deserto. A concentração de sítios e a iconografia específica sugerem um lugar de profundos encontros divinos, onde pessoas vinham adorar e comemorar eventos espirituais. Anati se convenceu de que Har Karkom era o Monte Sinai histórico, uma montanha sagrada muito antes e depois da época de Moisés. Entrega da lei está enraizado em realidade histórica, que a arqueologia só agora começa a apreciar plenamente. Avançamos no tempo até o Monte das Oliveiras, uma montanha central na vida e no ministério de Jesus Cristo. Aqui, Jesus entrou em Jerusalém, chorou pela cidade, orou no Getsêmani e ascendeu aos céus. Momentos que definem a narrativa do Evangelho. A arqueologia afirma as profundas raízes históricas do monte,
com descobertas de antigos banhos rituais, túmulos e igrejas cristãs primitivas. No jardim do Getsêmani, oliveiras antigas, geneticamente ligadas a um único ancestral, permanecem como testemunhas vivas do passado. Estudos científicos mostram que essas árvores têm séculos de idade, deliberadamente preservadas para manter sua linhagem sagrada. O Monte das Oliveiras não é apenas um lugar de memória, mas de profecia. Zacarias predisse que o Messias retornaria aqui. Para os cristãos, ele marca tanto a ascensão de Cristo quanto a promessa de seu retorno. Esta montanha faz uma ponte entre o ministério terreno de Cristo e sua vinda futura. Evidências arqueológicas e botânicas fundamentam essas crenças em um lugar real e tangível. O Monte das Oliveiras permanece um elo vivo entre a terra e o céu. Viajamos para o norte, até o Monte Tabor, tradicionalmente o local da transfiguração de Jesus. Aqui, a natureza divina de Jesus foi revelada a Pedro, Tiago e João, quando seu rosto brilhou e a voz de Deus o declarou o Filho amado. A arqueologia revela uma longa história de adoração no Tabor, com igrejas bizantinas construídas umas sobre as outras. Escavações recentes descobriram mosaicos e inscrições antigas, confirmando o status sagrado da montanha. Esses achados mostram que os primeiros cristãos reconheceram o Tabor como o lugar da revelação divina. A cadeia contínua de igrejas testemunha a crença duradoura na transfiguração. As pedras e os mosaicos atestam a verdade fundamental da natureza dual de Cristo. O Monte Tabor se ergue como um cume onde o céu tocou a terra. Seu legado perdura tanto na fé quanto na pedra. Nossa jornada nos leva ao Monte Carmelo, palco do confronto dramático de Elias com os profetas de Baal. Aqui, Elias fez descer fogo do céu, provando o Deus verdadeiro para todo o Israel. A arqueologia confirma a história do Carmelo como um centro de adoração cananeia, com altares e evidências de sacrifícios antigos. O local tradicional, El Muhraka, preserva a memória desse confronto. Escavações revelam cinzas e ossos queimados, ecoando o relato bíblico do conflito sacrificial. O nome e a história da montanha a marcam como um lugar de fé decisiva. A história do Carmelo não é apenas um milagre, mas uma retomada de espaço sagrado para Deus. A evidência fundamenta a narrativa em uma verdadeira luta religiosa. O Monte Carmelo permanece como um testemunho da vitória da fé sobre a falsidade. Seu legado está escrito tanto nas Escrituras quanto na pedra. A humanidade. Nossa jornada pelas paisagens sagradas da Bíblia revela como a arqueologia e a geografia ancoram as Escrituras na história. Descobertas em montanhas e vales, formam um mosaico de evidências que confirmam a narrativa bíblica. Altares, tábuas, igrejas antigas. Estes são pilares tangíveis para a fé. Cada achado adiciona suporte verificável à confiabilidade da palavra de Deus. Estes não são mitos, mas eventos reais em lugares reais, deixando vestígios que ainda podemos descobrir. O testemunho da terra nos lembra que Deus age na história, com pessoas reais, em lugares reais.
Quando enfrentamos nossos próprios desafios, podemos buscar encorajamento nessas evidências. As montanhas e os vales são teologia escrita em pedra, fé confirmada pela própria terra. A verdade da Bíblia perdura, inabalável como as colinas antigas.